É algo sensacional. E juntando tudo isso, eu ainda encontro aqui um pedacinho, um exemplo do que eu tenho na mente que seria a igreja, de como a igreja primitiva vivia. Desde a primeira vez que eu pisei aqui, que eu vi o projeto Café de Graça, eu fiquei encantado. Eu voltei para casa só falando disso com minha esposa, porque eu achei realmente demais. Um ambiente alegre, um ambiente descontraído, um ambiente em que as pessoas podem ser elas mesmas, um ambiente em que você pode compartilhar a vida, um ambiente que tem tudo pronto para você chorar junto e para você sorrir junto. É um ambiente de fato cristão, um ambiente de abraço, de acolhimento, é um ambiente de aceitação e não um ambiente de exclusão. Eu creio que esse tipo de coisa é importante demais para o momento no qual a igreja evangélica vive hoje no Brasil. Eu falei ontem aqui, conversando com o pessoal das duas classes, que hoje 14% dos evangélicos estão sem igreja. E quando eu vejo as pesquisas e as pessoas dizem porque elas falam que elas não aguentam mais o jeito que a igreja tem sido, porque é muita confusão, é um ambiente de acusação, é um ambiente de exclusão, é um apontando o dedo na cara do outro, é um querendo ser mais santo que o outro, é um querendo ter o cargo do outro, é um querendo ser mais importante que o outro, e as pessoas não querem saber e falam assim, eu creio em Jesus, mas não quero saber da igreja. Mas eu entendo que a igreja é muito importante. Eu entendo que esse tipo de coisa ela pode salvar desse institucionalismo todo louco que está por aí. Eu creio que isso daqui seja um raio de esperança para ser copiado por muita gente, porque aqui as pessoas podem realmente experimentar um pouco da comunhão verdadeira que os primeiros cristãos experimentaram e a gente pode experimentar também. Por isso que eu fico realmente feliz de estar aqui, não falo de boca para fora isso, falo toda hora com o Lizardo quando a gente fala no Facebook e tudo mais, e é muito importante. E eu queria compartilhar, eu fico mais feliz ainda de poder compartilhar um pouco com vocês da Palavra de Deus. Eu queria falar com vocês a respeito da história de duas pessoas, uma do Velho Testamento e a outra do Novo Testamento. São duas pessoas completamente diferentes, tanto de cultura, tanto de tempo, quanto de condição social, econômica. São realidades extremamente diferentes, mas elas têm um fio em comum. Eu gostaria de falar dessas histórias com vocês. E a primeira história, um pedaço dessa primeira história, tem a ver com o rei Davi. E o texto que eu escolhi é um pequeno texto do livro de Crônicas, do primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11, de 15 a 19. E o segundo texto que eu escolhi é um outro pedacinho de texto que está lá em Lucas 7, de 36 a 38. E são duas histórias em dois tempos diferentes, duas histórias que têm uma linha em comum. Eu gostaria de conversar com vocês aqui nessa manhã, nesse espaço tão gostoso no qual a gente vive e experimenta. Primeiro livro de Crônicas, 11, capítulo, verso 15, dos versos 15 ao 19. E Lucas 7, de 36 a 38. Textinhos pequenos. O primeiro texto diz assim, todos acharam? Crônicas às vezes é um pouquinho difícil de achar porque a gente não lê muito, né? Lucas a gente já lê mais. Aí a gente esquece onde fica o outro. É normal. Diz assim o texto. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha, que é perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo. Quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e trouxeram-na a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue destes homens,
que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la, e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros de Davi. O segundo texto agora, lá em Lucas 7, de 36 a 38. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois, os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Só 2 textos. O primeiro texto tem um pouco da história do rei Davi. Eu acho que todo mundo aqui conhece bastante do rei Davi. Todo mundo aqui já ouviu falar 1 milhão de coisas a respeito do rei Davi. Principalmente quem viu deve ter... que passou acho que era uma série, uma novela na Record aí que falava do rei Davi. Eu não assisti, mas muita gente falava dessa série a respeito do rei Davi. Se você entrar numa livraria evangélica, você vai ver, eu posso dizer, mais de 10 livros a respeito do rei Davi, com certeza. Muita gente fala, muita gente escreve muita coisa a respeito do rei Davi. E a gente olha para a Bíblia e a gente vê que na vida do rei Davi, a gente tem 2 partes. A gente olha para o primeiro livro de Samuel, para o segundo livro de Samuel e para alguns pedaços aqui de Crônicas, e a gente vê algumas histórias mesmo, como se fosse um historiador contando das coisas que aconteceram com a vida de Davi. Eram fatos observáveis. Alguém olhou, alguém viu o que aconteceu, ou alguém contou, aí alguém foi lá e registrou. Naquele dia, igual aqui, Davi estava lá na caverna de Adulão e tudo mais, e aí Davi quis beber água, e aí o cara foi registrando. Simplesmente isso, a história do jeito que estava sendo vista. Mas na Bíblia a gente também tem o outro lado da moeda. A gente tem a outra parte da história de Davi, que é a história vista a partir dos olhos do próprio Davi. E a história vista a partir dos olhos do próprio Davi está registrada no livro de Salmos. Dentre os 150 salmos da Bíblia, 73 deles foram escritos pelo rei Davi. E Davi não escreveu o salmo, a maioria deles ele não escreveu de bobeira, assim, eu estou aqui tranquilão e eu tive uma inspiração agora, então eu vou escrever um poema. Não. Esses salmos, a maioria esmagadora deles, foram escritos em durante momentos difíceis, momentos complicados pelos quais Davi estava passando. E esses salmos acabam narrando, acabam demonstrando como que Davi estava enxergando aquela situação pela qual ele estava passando. Então o que acontece? A gente tem 2 lados de uma moeda. A gente tem nos livros históricos como as pessoas enxergaram a situação que Davi estava passando, e a gente tem no livro dos Salmos como o próprio Davi enxergou a situação que ele estava passando. E quando a gente olha, se a gente for fazer um exercício de ler através da lente dos historiadores da Bíblia e através da lente de Davi, a gente vai começar a ter uma surpresa entre o que estava acontecendo externamente, todo mundo podia ver, e o que estava acontecendo internamente e só Davi conseguia ver. Quer ver? Isso acontece toda hora. A gente está aqui numa reunião. E se algum historiador estivesse olhando para essa reunião e registrando para mostrar daqui a um tempo que estivesse acontecendo, ele ia narrar os fatos que estão acontecendo. No dia tal, uma reunião de pessoas, tantas pessoas estavam reunidas no endereço tal e tudo mais, eram pessoas assim, assada, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. É lógico que ele colocaria muito das suas impressões, ele não consegue ser 100% objetivo e fugir de si mesmo, né? Aquela história do observador, tem uma historiadora aqui, né? Eu não posso nem falar muito de história, né? Então, mas se eu estiver falando besteira, você pode corrigir. Então, mas ele tentaria ser o máximo objetivo possível, o mais objetivo possível para narrar os fatos do jeito que estão acontecendo. No entanto, a gente pode ler a descrição do historiador depois, cada um de nós está aqui e fala, pô, não foi bem assim, não era bem isso que estava acontecendo. Eu olhei e vi outra coisa completamente diferente, porque a gente está olhando com os nossos olhos de dentro, a nossa própria percepção.
Eu dou um exemplo muito simples. Por exemplo, quando a gente vai em uma festa. Quando a gente vai em uma festa, cada um tem uma preocupação diferente. Se o cara está lá sozinho, o cara está preocupado em impressionar alguma garota para ver se ele consegue alguma coisa lá na festa. Se a garota está sozinha, ela está preocupada em impressionar alguém. E às vezes, quando a pessoa não está sozinha, por exemplo, quando eu vou numa festa, eu estou preocupado se a comida é boa ou ruim, isso não me importa. E às vezes eu vejo mulheres, desculpem falar, quando vão na festa, saindo da festa, assim, poxa, o cabelo daquela mulher lá estava lindo, hein? Aí a outra fala, poxa, ali aquele vestido dela, vocês viram a sandália dela? Cada um tem a sua impressão diferente, eu nem vi a sandália, o cabelo e tal. Isso aconteceu lá na Orla agora, a Aline Barros foi lá na Orla, e cada um tinha uma preocupação, né? Quando eu estava preocupado se ela ia tocar com a banda ao vivo ou não. Para mim isso era muito importante. E aí eu conversando com as pessoas, depois eu descobri que ela ia tocar com a banda da nossa igreja. Eu já fiquei tranquilo. No final da celebração, eu vi algumas mulheres conversando. Gente, ela é uma mulher normal. Olha o cabelo dela, é igual ao nosso. Ela é uma pessoa comum. E aí eu achei interessante isso, porque cada um teve a sua percepção e estava tendo um olhar diferente para aquilo que estava acontecendo. E isso acontece o tempo inteiro na nossa vida. Temos o fato que é comum, e desse fato que é comum, cada um tem as suas impressões interiores. E é isso que eu acho genial na vida do rei Davi. Porque o que acontece muito com o rei Davi? Por exemplo, tem uma cena que está lá registrada no primeiro livro de Samuel 21. Quem quiser abrir, pode abrir, eu não vou ler a cena exatamente. Davi é preso por um exército inimigo. E no que Davi é preso pelo exército inimigo, Davi ia ser morto, porque a fama de Davi já tinha sido espalhada por toda a região. E Davi foi o cara que matou Golias. Davi foi o cara que invadiu um acampamento filisteu e matou, o Saul tinha pedido 100 prepúcios, ele foi lá e pegou 200. Davi, esse cara é perigoso. Então os caras prenderam Davi e resolveram, vou matar Davi. E aí o que aconteceu? Davi teve uma sacada na hora. Davi lembrou que naquele tempo eles respeitavam os loucos. Então Davi imediatamente começou a se fingir de maluco, começou a babar, começou a rodar, começou a pular e deu uma de louco. E aí os caras falaram, esse cara é louco, longe de mim matar um cara desse, vamos tirar ele daqui. E jogaram ele para fora do acampamento inimigo. E o historiador, ele narrou exatamente isso. Ele narrou o fato. Davi foi preso por um exército inimigo. Chegando no exército do inimigo, eles viram que Davi era um grande guerreiro. Então eles decidiram matar Davi. Davi, sabendo que eles respeitavam loucos, se fingiu de louco. Então foram e libertaram Davi. Poxa, se eu lesse essa história fora da Bíblia, por exemplo, o que eu ia pensar? Cara, Davi é um gênio. Esse cara é muito bom. E se essa história acontecesse comigo? Eu ia sair me gabando para os meus amigos. Ia chegar Lizardo, eu sou um cara bom demais, olha como é que eu sou inteligente. Os caras me pegaram, pensaram que ia se dar bem para cima de mim, mas aí, rapaz, eu fui mais esperto do que eles. Eu me fingi de maluco. Os caras respeitam o maluco, olha que bando de bobo. E aí eu fui liberto, olha só. Mas aí, você sabe o que acontece? Essa foi a cena do historiador, o que o historiador viu. Viu Davi um cara espertão. Mas olha o que Davi estava vendo. Lá no Salmo 56, ele simplesmente fala assim, eu louvo o meu Deus e nesse Deus eu ponho a minha confiança. E o Salmo 56 foi o salmo que ele escreveu para narrar o que estava acontecendo dentro dele durante esse momento de dor, de prisão, de angústia que ele estava vivendo na mão do exército inimigo. Davi não estava dizendo, ele podia ter dito assim, Senhor, muito obrigado porque eu sou muito esperto. Senhor, obrigado pela minha inteligência. Não, ele nem falou nada disso. Tudo que Davi fez foi dizer o seguinte para Deus, Senhor, muito obrigado, Senhor. É nesse Deus que eu ponho a minha confiança. Obrigado porque o Senhor me livrou. Ele enxergou, num ato que todo mundo diria que foi ele enxergou que foi o próprio Deus que o estava livrando. Isso começa a mostrar que tipo de pessoa, ou caráter, como que era o relacionamento de Davi com Deus. E não é só essa cena, tem várias outras cenas. Posso falar de umas duas aqui? Uma outra cena é quando Davi já estava casado com Mical, a filha de Saul.
e o rei Saul queria matar Davi. Davi estava com uma fama muito grande entre o povo queria aclamá-lo o rei à força, e então Saul falou, vou matar esse cara. E aí Davi descobriu, Mical descobriu, e o que Mical fez? Mical foi lá, falou com Davi, Davi fugiu pela janela, colocou um monte de palha na cama para fingir que Davi estava lá deitado na cama, ela disse que ele estava doente. E quando os caras entraram e foram esfaquearam palha e viram, cadê Davi? Davi fugiu. E aí Davi podia ter mais uma vez dito, olha como é que eu sou esperto, Saul queria me pegar, eu fugi pela janela e o bobão foi lá e esfaqueou palha. Ele podia ter dito isso mais uma vez. Mas aí a gente vai lá no Salmo 59, o salmo que Davi escreve para narrar como que ele estava se sentindo naquela situação, como que ele leu aquilo que estava acontecendo. E a única coisa que Davi vai dizer para Deus é o seguinte, olha, a ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Ele entende que foi Deus que o livrou das mãos do rei Saul, foi Deus que o libertou pela misericórdia e pela graça de Deus. Então Davi, ao invés de acreditar para si mesmo a glória, e qualquer um acreditaria para ele a glória, se você for ler lá em 1 Samuel 19, você vai perceber que o historiador está dando a glória para Davi. O autor bíblico está olhando, ele nem fala de Deus, o autor bíblico. Ele está dizendo que Davi é o cara espertinho, é o cara inteligente. Mas Davi, quando ele está olhando para o que está acontecendo, Davi só enxerga uma pessoa na vida dele. Davi só enxerga uma coisa, ele não enxerga nem a si mesmo. Ele só enxerga Deus na vida dele. Ele só enxerga Deus agindo, Deus fazendo, Deus cuidando, Deus protegendo, Deus conduzindo, Deus livrando. É só isso que Davi enxerga. E isso vai mostrando, talvez muita gente se pergunte, pô, por que um cara como Davi era um homem segundo o coração de Deus? Talvez essas coisas comecem a nos responder isso. Era um cara que ia enxergando em qualquer situação a presença forte de Deus. E tem mais uma cena dele que eu acho genial. Teve um momento em que Davi já era rei, e aí Davi, eles conseguem recuperar a Arca da Aliança. E Davi fez uma grande festa porque eles recuperaram a Arca da Aliança. Quando a Arca estava entrando na cidade, Davi começou a celebrar e a louvar tanto a Deus. E a Bíblia diz que ele pulava, ele cantava, ele ia de um lado, ele ia para o outro. A Bíblia diz que ele ia se mexendo tanto, pulando tanto, que as suas roupas caíram e ele ficou só com as roupas de baixo. E a esposa dele estava no palácio, olhando para o que estava acontecendo. E aí a esposa olha do palácio e quando Davi chega em casa, a esposa dele chega para ele e fala assim, mais ou menos assim, olha só que bonitinho, o rei de Israel pulando, dançando como qualquer um até sua roupa cair no chão. Era a esposa dele falando com ele. Então Davi vira para a esposa dele e fala assim, olha só, foi perante o meu Deus que eu dancei. E ele dá uma bronca tremenda nela. E o interessante é que o texto vai dizer depois que Davi e Mical nunca mais tiveram filhos, ele nunca mais deitou com Davi. Davi nunca mais deitou com Mical. Aí ele pegou uma repugnância tão grande por Mical ter falado isso com ele, que por ter mexido com o que ele estava fazendo para Deus, que ele não quis mais saber da mulher dele. É até exagerado às vezes, eu não acho que foi uma postura muito bonitinha de Davi não. Mas isso mostra o quanto para Davi era central a questão de Deus na vida dele. E por último eu falo dessa cena de Davi que a gente leu no texto lá de Crônicas. Essa cena de Davi, Davi ainda não era rei de Israel. Davi era um guerrilheiro. Ele estava fugindo de Saul e ele já tinha um exército junto com ele. Ele já tinha algumas pessoas que eram fiéis a ele, que acreditavam nele, que viram nele um grande líder, que viram nele que ele era de fato o rei ungido de Deus para Israel, e estavam seguindo Davi. E nesse momento da história, Davi está longe de Jerusalém, e os filisteus haviam cercado Jerusalém. E Davi lá longe, lá no meio do deserto,
Davi olha e fala assim, ele simplesmente expressa o seu desejo. Ele diz, quem me dera beber um copo de água da cisterna que está lá no meio de Belém. E aí ele tinha 3 guerreiros muito fiéis, e esses 3 guerreiros não falaram nada para ele. Foram lá, se infiltraram no meio do exército inimigo, chegaram à cisterna que estava no meio da cidade, pegaram a água e levaram até Davi. E aí quando eles chegam a Davi, eles dão a água para Davi e esperam que o seu líder beba a água e os agradeça pelo sacrifício que eles fizeram. Mas o que Davi faz? Ele olha para aquela água e ele derrama aquela água como oferta ao Senhor. Eu fico imaginando aqueles guerreiros olhando aquilo e falando, então tá, né? Eu fui lá, arrisquei minha vida e você pega a água e joga no chão. E, gente, tem muita coisa nisso aqui. Qual é o bem mais precioso que alguém pode ter num deserto? Um copo de água. E Davi estava com esse bem mais precioso, e não era uma água qualquer. Como Davi mesmo expressa, era uma água que havia custado sangue. Porque aqueles 3 guerreiros poderiam ter sido mortos pelo exército inimigo. Eles arriscaram a vida para trazer a água para o seu líder. Então Davi compreendeu que aquela água era uma água que tinha todo o valor do mundo. E quando ele olhou para aquilo e viu que aquilo era muito mais valoroso do que simplesmente um copo de água, ele falou, não, eu não posso beber essa água. Como essa água tem todo o valor nesse momento, eu só posso dar essa água para uma pessoa. Eu só posso dar essa água para Deus. E Davi foi lá e derramou aquela água como uma oferta para Deus. Essa cena, ela ilustra a vida de Davi. Ela ilustra quem Davi era. Era um cara que, seja para o bem ou para o mal, ele consagrava tudo que ele podia a Deus. Quando ele errava e pecava, ele virava para Deus e falava, Senhor, contra ti somente pequei. Às vezes ele perdia até a noção de tudo que estava em volta, porque ele tinha adulterado, ele tinha matado, mas ele reconhece que ele tinha, o grande problema da vida dele era com Deus. Então ele vai dizer, contra ti somente pequei. Quando Davi fazia um ato genial, como aqueles que a gente leu, o que Davi dizia? Senhor, tu é a glória. Senhor, é em ti que eu confio. Foi o Senhor quem fez isso. Era assim que Davi agia em cada momento. Era assim que Davi fazia em cada ato da vida dele. Tudo que Davi tinha de mais precioso era para Deus. E talvez por isso eu entenda e compreenda o porquê da Bíblia e o porquê de Deus dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque Davi era um cara perfeito, não é porque Davi era melhor do que qualquer um de nós, era porque, seja lá qual for a situação, ele consagrava aquilo para Deus. Seja para o bem, seja para o mal, era com Deus que era a questão de Davi. E por outro lado, eu olho a história desse rei, que depois virou rei, é claro, aquele não era rei ainda, virou rei, um homem que o Israel todo falava, um homem que o próprio Deus se deixou ser chamado com o nome de Davi. Deus, depois de Davi, ficou conhecido como Deus de Davi. Antes era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e agora é o Deus de Davi. Davi ficou com um nome tão conhecido que quando vão clamar a Jesus, eles falam, Jesus, filho de Davi. Davi virou uma grande referência. Davi era um cara famoso. Todo mundo conhecia Davi. E aí eu olho em um paralelo e vejo a outra cena que a gente leu lá em Lucas 7. E aí eu vejo ali uma mulher que a Bíblia simplesmente diz assim, uma mulher pecadora. A Bíblia não fala o nome dela, não fala a cidade que ela nasceu, a Bíblia não fala os pais dela. A Bíblia não fala nada a respeito dela. A única descrição que eu tenho dessa mulher, nas páginas da história, é esse pequeno fragmento de texto que fala dessa mulher, que o único adjetivo que dá para ela é uma mulher pecadora. É a única coisa que eu sei dela, a mulher pecadora de Lucas 7. Não sei mais nada dessa mulher. E eu vejo essa mulher em uma situação muito parecida com o rei Davi.
Essa mulher, no entanto, em contraste com o rei Davi, essa mulher era pobre, isso eu posso ter certeza que ela era pobre. Era uma mulher excluída, isso eu posso ter certeza, porque naquele tempo uma mulher pecadora, que a gente pode entender como uma prostituta, era uma das pessoas mais excluídas daquele tempo, era tratada como um lixo, como um cachorro. Ela era excluída também por ser mulher, naquele tempo mulher não tinha valor, e muito provavelmente por isso também o nome dela não se preocuparam em saber o nome dela para colocar no texto. Se talvez fosse um homem, eles se preocupariam. Enfim, várias razões essa mulher era excluída. Ela não tinha fama, ela não era ninguém. Ela não tinha pessoas fiéis a ela tinha pessoas que a usavam para o seu prazer. E aquela mulher então, ela descobre uma coisa. Ela ouviu dizer que Jesus estava jantando na casa de um fariseu. E um fariseu, para começo de conversa, era o tipo de pessoa que mais excluía e odiava uma mulher pecadora como ela. E aquela mulher então resolve desafiar tudo e todos. E ela, sabendo que Jesus estava lá, mesmo sem ser convidada, a mulher invade a casa daquele fariseu, entra na casa do fariseu. E em desespero, aquela mulher se ajoelha, se joga aos pés de Jesus. E ela começa a chorar. E as lágrimas dela lavam os pés de Jesus. E depois ela unge Jesus com um vaso de alabastro. O que era um vaso de alabastro para aquela mulher? Um vaso de alabastro era um vaso de perfume muito caro. Um vaso daquele custava, segundo os pesquisadores, custava 1 ano de trabalho. O que significa o seguinte: naquele tempo, as prostitutas elas não tinham os recursos de hoje para atrair os homens. E elas nem podiam usar roupas mais sensuais nas ruas para atrair os homens, senão elas seriam apedrejadas. Hoje em dia, as prostitutas elas usam aqueles sutiãs maravilha que levantam tudo, usam roupas super decotadas, podem fazer plástica, podem fazer o que for, pode usar Photoshop para botar na internet, pode fazer o que for para atrair os homens. Naquele tempo, a única coisa que uma prostituta tinha para atrair os homens era cheirar bem. E o que uma prostituta fazia? Ela trabalhava o ano inteiro e tudo que ela podia guardar daquele ano de trabalho, ela juntava para comprar mais um vaso de perfume, para poder trabalhar mais um ano. E naquele momento, aquela prostituta invade a casa de Jesus e ela derruba o vaso, um ano inteiro de trabalho, aos pés de Jesus, nos cabelos de Jesus, ela unge Jesus. E essa cena quer dizer muito mais do que aparentemente a gente lê. Porque, em primeiro lugar, essa mulher estava arriscando a sua vida, porque, segundo a lei, uma mulher não podia entrar em uma casa onde só havia homens. E ali só tinha homens reunidos naquela casa. A mulher podia ser apedrejada. E ela sabia que o mestre era tão precioso para ela que pouco importava se depois daquilo que ela fizesse, os fariseus resolvessem apedrejá-la. A vida dela já não era mais tão importante para ela diante do mestre. Em segundo lugar, o que estava acontecendo com aquela mulher é que ela estava entregando para Jesus tudo que ela tinha. Ela estava entregando para Jesus o seu modo de vida. Ela estava entregando para Jesus o que ela tinha para poder trabalhar no próximo ano e para poder se sustentar. Em outras palavras, ela estava dando para Jesus o seu modo de sustento. E ela estava dizendo para Jesus, e ela estava fazendo ali que ela não poderia mais ser do jeito que ela era. Porque depois daquele momento, ela não ia poder voltar a trabalhar com o que ela estava trabalhando. Ela não ia poder mais fazer o que ela estava fazendo antes de se encontrar com o mestre. Ela deixou aos pés do mestre tudo o que ela tinha de mais precioso. E ela deixou a sua vida aos pés do mestre. Porque os textos não falam. Mas eu talvez possa deduzir que, talvez, quem sabe, um grupo de fariseus possa ter pegado ela do lado de fora. Possa ter apedrejado, eu não sei. Muitas coisas que aconteceram. O próprio João fala que ele narrou algumas coisas para a gente crer. Mas muita coisa aconteceu naqueles 3 anos de ministério que a gente não sabe. E eu aprendo, a partir da história de um rei famoso, que as pessoas do mundo inteiro sabem o nome dele, sabem quem ele é, sabem a sua história.
E a partir de uma história de uma prostituta que eu não sei o nome dela, e que o único registro da história dela é esse texto de Lucas 7, eu aprendo com eles que o grande propósito da minha vida é consagrar e dedicar a Deus tudo que eu tenho de mais importante. É dedicar e consagrar a Deus a minha vida, os meus planos, os meus sonhos, os meus bens. É consagrar a Deus a minha família. É consagrar a Deus o meu trabalho. É consagrar a Deus as minhas forças. É consagrar a Deus a minha energia. O que eu aprendo com essas pessoas é enxergar que, na verdade, o meu bem mais precioso, seja se eu for um homem poderoso ou se eu for um homem humilde, como era aquela mulher, o que eu tenho de mais importante na vida não são os meus bens e as minhas posses, mas é o meu Deus. O que eu tenho de mais importante na minha vida é a minha fé em Deus, é a minha fé em Jesus Cristo. O que eu tenho de mais importante na minha vida é o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. E é por isso que eu digo que hoje, esse tempo que nós estamos vivendo em dezembro, um tempo que todo mundo comemora o Natal, comemora o nascimento de Jesus, para mim é um tempo de entrega. Para mim é um tempo de entregar a vida nas mãos de Deus. Porque isso significa, o Natal para mim significa Deus se entregando a si mesmo em favor dos homens. Significa Deus escolhendo vir ao mundo para viver como um de nós, para passar pelos problemas que nós passamos, para sentir fome e sede igual Jesus sentiu, para sentir dor, para sofrer igual Jesus sofreu. Tudo isso para poder conquistar os nossos corações. Tudo isso para mostrar que Deus nos amou primeiro e por isso nós podemos amá-lo. Tudo isso. E Deus se entregou primeiro para que nós pudéssemos nos entregar a Ele. E esse é o grande significado do Natal para mim. É um momento de entrega. É um momento de deixar tudo nas mãos de Deus, porque em primeiro lugar, Deus entregou tudo que Ele tinha. Deus entregou o seu Filho, que havia de mais precioso, por cada um de nós. E que nessa manhã a gente possa refletir em quem tem sido o dono das nossas vidas. Quem tem sido o primeiro nas nossas vidas. Será que temos feito realmente como cantamos na música? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Será mesmo? Será que existe algum pedaço da minha vida que não é consagrado a Deus e eu preciso consagrar a Deus? Será que eu menti cantando essa música, ao Rei dos Reis consagro tudo? Isso não, Senhor, não é bem tudo não, sabe? Tem aquela paradinha ali que eu vou deixar no canto, isso eu não vou consagrar agora não. Será? Ou será que eu falei a verdade para Deus nesse momento? E eu queria encerrar com vocês cantando de novo essa música. Eu queria que a gente cantasse essa música como uma oração e que a gente tivesse um sentimento no coração. Senhor, esse eu consagro, que a gente entenda como nosso grande desejo de vida, de consagrar tudo que somos, tudo que temos, tudo que vivemos, de poder colocar tudo isso nas mãos de Deus. Seja o nosso copo de água precioso no deserto, seja o nosso vaso de alabastro, que tudo seja colocado diante de Deus. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe. Vamos cantar? Louvor.
ti.